Meus queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva e hoje eu quero falar sobre 3 tipos de mortes. Quero fazer isso à luz de Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Pecado é a transgressão deliberada das leis estabelecidas por Deus. No original grego, pecado significa errar o alvo estabelecido pelo Criador. Pecado originou-se no mundo angelical com a rebelião de Lúcifer, aludida em Isaías capítulo 14, versículo 10 a 15, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 a 19. Alguns estudiosos são unânimes em afirmar que o pecado de Lúcifer foi a soberba, o orgulho. Já na raça humana, o pecado teve a sua origem com Adão e a sua desobediência no Éden. E em consequência do pecado veio a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Tiago capítulo 1, versículo 15, diz que o pecado sendo consumado gera morte. Morte, na visão teológica, é a consequência destrutiva da infiltração do pecado na humanidade, pois o salário do pecado é a morte. O pecado tem algumas consequências. O pecado traz consequências, e essas consequências são inimizade com Deus, Tiago capítulo 4, versículo 4, separação entre o homem e Deus, Isaías capítulo 59, versículo 2, escravidão, João capítulo 8, versículo 34, juízo, Tiago capítulo 2, versículo 13, e morte, Romanos capítulo 6, versículo 23. O pecado traz 3 tipos de mortes: morte espiritual, morte física e morte eterna. Morte espiritual é a separação da glória. E Paulo corrobora com isso em Romanos capítulo 3, versículo 23, quando ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão pecou no Éden, ele perdeu a inocência, a comunhão, a presença de Deus e o jardim. Ele foi expulso do Éden, foi expulso do jardim. Isso é morte espiritual, separação de Deus, separação da glória. Quando o homem está no pecado, ele está morto espiritualmente. Paulo diz em Efésios capítulo 2 que Deus nos amou quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o pecado traz morte espiritual. E morte espiritual é a separação do homem de Deus. Segunda morte que o pecado traz: morte física. Morte física é o término das atividades vitais do ser humano sobre a terra. E o salmista diz, no Salmo 89, verso 48, Salmo 89, verso 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Jó pergunta em Jó capítulo 14, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Essa pergunta foi arquivada e séculos depois, o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte
o juízo. Morte física é a consequência primordial do pecado. Por isso Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Aliás, esse é o único salário que ninguém quer receber, mas a morte vem, e a morte não respeita homens, morte não respeita fama, idade, riqueza, intelectualidade. A morte vem para todos. Só tem um que a morte respeita, Jesus, pois ele venceu a morte. Terceiro tipo de morte que o pecado traz, morte eterna. Essa morte aparece lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. É a separação definitiva entre Deus e o pecador. É chamada de segunda morte. Então a morte está aí. E o pecado ele traz morte física, morte espiritual e morte eterna. Só tem um jeito de vencer o pecado, é entregando a sua vida a Cristo. Jesus é a solução do pecado, através do seu ato na cruz, da sua morte redentora, pagando o preço para nos livrar. E Jesus nos livra da culpa do pecado, do poder do pecado e do domínio do pecado. Ele nos livra da culpa do pecado